Nosso grupo, o grupo 5, iremos apresentar o trabalho sobre limites e métodos de medição das características de radioperturbação dos equipamentos elétricos de iluminação e similares. Meu nome é Lincoln Wallace Veloso Almeida, eu sou aluno de Engenharia Eletrônica do 8º período. Vou começar fazendo uma introdução sobre o que seria a CISPR-15. A CISPR-15 trata-se de uma norma NBR que originalmente trata-se de uma norma de um comitê internacional, que é o Comitê Internacional Especial de Perturbações Radioelétricas, que foi fundado em 1934. Essa norma ela trata especificamente de equipamentos elétricos com fins de iluminação. Existem outras normas da CISPR, no caso a gente vai falar sobre a CISPR-15. Agora eu vou começar falando sobre quais equipamentos se destinam à norma. Basicamente a norma se destina a equipamentos de iluminação e com isso a norma faz um parênteses com relação ao que seria equipamento de iluminação, que no caso são equipamentos cuja iluminação é a função primária do equipamento. Aqui eu coloquei alguns refletores, lâmpadas de LED. Temos também equipamentos de iluminação pública, como postes de iluminação pública e tudo mais. Outro tipo de equipamento seria iluminações de equipamentos multifuncionais, que serão equipamentos utilizados cuja iluminação também é um dos propósitos principais, mas é utilizado para fins secundários, como equipamentos de iluminação utilizados em shows, como refletores, estrodos e tudo mais. Também temos equipamentos de radiação UV e R. No caso, aqui temos para exemplificar, temos aqui uma lâmpada de radiação UV, uma lâmpada negra, que é muito utilizada em eventos, bem como a lâmpada que emite radiação IR. Sinalizadores publicitários, que são esses letreiros luminosos muito comuns. Aqui temos um exemplo de uma placa Open. Temos também equipamento de iluminação decorativa. Isso sejam luminárias, também considerando, podem ser luminárias ou então fitas de LED, entre outros equipamentos o fim da iluminação é a decoração. E temos também sinais de emergência, como esse sinal aqui de saída de emergência, muito comum em hospitais e prédios. Agora falando um pouco sobre equipamentos os quais não se destinam à norma. Primeiramente temos equipamentos e módulos para serem inseridos em equipamentos de iluminação, ou seja, são equipamentos secundários vendidos separadamente. Temos equipamentos de iluminação que operam em faixas de frequência ISM, ou seja, são equipamentos de iluminação que operam nas faixas de frequência de equipamentos IoT, ou seja, a faixa de frequência industrial, científica e médica. Temos os equipamentos de iluminação para o setor aeronáutico. Aqui temos alguns exemplos, como esse bastão aqui de sinalização e aqui podemos ver alguns equipamentos, alguns pontos de iluminação na aeronave, na pista. Esses tipos de equipamentos eles são regrados por outra norma CISPR um pouco mais rígida, então eles têm a própria norma à parte, por isso eles não são contemplados na norma CISPR-15. Temos também os sinalizadores de vídeo, que são esses sinalizadores de emergência, os equipamentos de instalação e equipamentos que incorporam outras normas. Por exemplo, aqui temos um carro que esse tipo de equipamento é contemplado na norma CISPR-12. Então temos aqui um carro sendo testado numa câmara anecoica. E aqui temos um outro tipo de equipamento também está contido na norma CISPR-12, que são equipamentos de sinalização rodoviária. Olá, meu nome é Ítalo Barbosa Barros, sou aluno de Engenharia Eletrônica, estou no 8º período e eu vou começar falando sobre a realização dos ensaios. Tá? Inicialmente, para a gente poder falar da realização dos ensaios, é interessante a gente explicar o que são as interfaces, né? De forma geral, resumida e bem generalista, uma interface é um ponto de conexão para a transferência de dados, controle, comunicação e energia, tá?
de forma resumida é isso. Agora vamos falar sobre quais são os tipos de interface. Existem alguns tipos, cada um tem um objetivo. Basicamente, temos a interface de fonte de alimentação elétrica CCCA. De forma geral, pelo nome já dá para entender, é uma fonte de alimentação para o dispositivo. Temos as interfaces de comunicação, dados e rede. Basicamente, ela é um ponto de conexão para a transferência de dados e sinalização destinada a conectar internamente sistemas amplamente diversos, através de meios como conexão direta a redes de telecomunicações de multiusuários, por exemplo, redes locais como Ethernet, Token Ring, esses exemplos aqui que estavam aqui nas imagens. Temos também a interface de controle, que é um ponto no qual um condutor ou cabo está ligado ao equipamento de iluminação com o propósito de controlar a função do equipamento. Temos a porta de invólucro, ou porta do invólucro no caso, que é uma interface sem fios artificial não intencional de equipamento de iluminação através do qual as perturbações eletromagnéticas podem irradiar para o ambiente. Temos a interface elétrica, ponto de conexão do equipamento no qual um condutor ou cabo está conectado para vários fins, como alimentação, controle ou comunicação. Isso aqui é como se fosse uma interface mais genérica, pelo que está na norma. Temos também a porta local com fio, que é uma interface do equipamento de iluminação que se conecta diretamente a cabos que não estão conectados a uma rede e tem um comprimento maior ou igual a 3 metros, ou que estão indiretamente conectados a uma rede via equipamento auxiliar. E por fim, mas não menos importante, temos a porta de rede com fio, que é uma interface com fios do equipamento de iluminação que se conecta a cabos que estão diretamente conectados a uma rede e através dos quais os distúrbios eletromagnéticos conduzidos podem ser acoplados a essa rede. Bom, agora eu irei realmente falar sobre os ensaios de medições. Basicamente, agora inicialmente, eu vou falar sobre os ensaios para medições de perturbação conduzida. Essa parte ela diz respeito ao posicionamento do ESE, dos cabos, do equipamento auxiliar e acessórios, como as sondas de medição. Vamos lá. Os terminais de alimentação elétrica do ESE devem ser posicionados a 0,8 metros, mais ou menos 0,05 um do outro e conectados por cabos flexíveis de 3 ou 4 núcleos, com 0,8 mais ou menos 0,05 metros. Então, essa é a parte das especificações para os terminais de alimentação. Cada conexão, cada interface, ela tem o seu tipo de especificação na norma. E aqui eu irei explanar um pouco mais sobre essas especificações. Então, os cabos gerais, pelo que eu entendi de uso geral, devem ter 0,8 metros, mais ou menos 0,05. Caso seja menor, deve ser estendido até o comprimento necessário. Então, esse é um tamanho geral e que, caso ele seja menor, deve ser estendido até chegar nesses requisitos. Cabos que não sejam de alimentação devem ser montados em uma mesa isolante e o cabo deve ter, como já dito antes, 0,8 metros, mais ou menos 0,05. Cabos conectados às interfaces de portas locais devem ser montados em uma mesa isolante, juntamente com o cabo de interconexão e o EQ-AUX. Os cabos de portas com fio indiretamente conectados devem ter qualquer comprimento, dependendo do comprimento máximo especificado pelo fabricante. Aqui ele tem características específicas para o tamanho dele. Quando o cabo ele é maior ou igual a 3 metros, o ensaio deve ser utilizado usando um cabo de 0,8 mais ou menos 20%
dessa medida, né? Se o cabo ele for maior do que 3 metros, devem ser realizados dois ensaios. Um com cabo de 0,8, mais ou menos 20%, e outro com o tamanho máximo especificado pelo fabricante. Quando o fabricante especificar a instalação e a aplicação, as medições devem ser realizadas sobre essas condições. Ou seja, se na especificação o cabo for de mais de 3 metros, mas ele especificar que você tem que fazer 3 medidas, por exemplo, você tem que fazer de acordo com o que ele especificar. Se ele não especificar, você vai usar a regra acima, né? As duas regras acima. Os cabos de portas com fio que não estão indiretamente conectados podem ter qualquer comprimento maior ou igual a 3 metros, na prática, dependendo do comprimento máximo especificado pelo fabricante. Então assim, segue meio que a regra do porta com fios indiretamente, que é: as medições devem ser realizadas 2 vezes, uma vez com cabo de 0,8 e a outra com o máximo especificado pelo fabricante. E se ele tiver especificado alguma coisa, você vai utilizar a forma, né, o processo, a metodologia que ele especificou. Cabos de alimentação de lâmpada. Os terminais de tensão extra baixa da lâmpada ELV devem ser conectados à AMN. O lado da fonte de alimentação AMN é conectado à saída de um transformador apropriado. Resumindo aqui, ele fala sobre as conexões de alimentação da lâmpada, protocolo, né? Como que deve ser feito. E por fim, o arranjo das sondas de medição. A sonda deve ser colocada a uma distância de 30, mais ou menos 5 centímetros do SE. A sonda de corrente deve abranger todos os cabos da interface conectada ao SE. Olá, meu nome é Gabriel Medeiros Cardoso, sou aluno de Engenharia Eletrônica e estou atualmente no 8º período. Vou falar um pouco sobre as emissões radiadas. As emissões radiadas são aquelas relacionadas aos campos eletromagnéticos, que são radiados pelo equipamento, interferindo assim em outros equipamentos. O seu controle já se faz mais complexo, pois trata-se de campos radiados que muitas das vezes não são uniformes, além de variar seus níveis de frequência e energia. Sendo assim, são mais difíceis de controlar se comparados às emissões conduzidas. Em relação aos arranjos de ensaio para medição de perturbações radiadas, o que a norma diz? Neste tópico da norma são fornecidos arranjos de ensaio para medições de emissões radiadas do equipamento sob ensaio, em local de ensaio em área aberta, câmara semi-anecoica ou totalmente anecoica, de acordo com a CIS-PR 1623, com relação aos arranjos de cabo de alimentação elétrica. O método de medição é feito em local de ensaio em área aberta ou câmara semi-anecoica, sendo aplicado assim para melhorar o arranjo. O cabo de alimentação principal do equipamento sob ensaio deve ser terminado com CDNE ligado ao plano de terra de referência e a porta do receptor de medição do CDNE, terminado com uma impedância de 50 ohms. Em arranjos de cabos que não sejam cabos de alimentação elétrica, a norma cita apenas que é aplicado a CIS-PR 1623. Em arranjos de cabo de equipamento sob ensaio, equipamento auxiliar e equipamento associado. Do que se trata esse arranjo? Este arranjo é destinado a equipamentos sob ensaio, equivalentes auxiliares e equipamentos associados, sendo aplicáveis aos métodos de medição de perturbação radiada. Pode ser citado como exemplo luminárias, módulos internos montados e substituíveis e módulos externos. Com relação aos arranjos de equipamentos sob ensaio de mesa, parede ou teto, a norma exige que a altura da mesa em relação ao chão seja de 0,8 metros de altura, quando usado em medições radiadas. E em arranjos de equipamento sob ensaio para aplicações no chão e em poste, a norma faz a mesma exigência.
Ela também exige que a altura da mesa em relação ao chão seja de 0,8 metros de altura, com relação a cargas e terminações de cabos. A norma diz que todos os cabos do equipamento sobre ensaio que estão sujeitos a um ensaio de perturbação radiada devem ser terminados e com carga aplicada. Vale ressaltar ainda que os cabos de fonte de alimentação devem ser terminados com um CDNE. Agora, exemplificando os arranjos citados anteriormente, nesta imagem é possível ver uma luminária suspensa que durante o arranjo ela está sobre uma mesa onde a altura deve ser de 0,8 metros. O mesmo vale para a luminária de parede e a luminária de mesa, que, ao ser submetida ao arranjo, ela deve estar a 0,8 metros do chão. Agora, exemplificando uma luminária com base no piso e uma luminária montada em poste. Na luminária com base no piso, é necessário que se tenha um suporte de isolamento de até 15 cm de altura. E, em luminárias montadas em poste, ela também é feita sobre uma mesa, com sua altura também sendo de 0,8 metros em relação ao chão. Meu nome é Guilherme de André Araújo, sou estudante de Engenharia Eletrônica da Unifei e estou cursando o 8º período. Agora eu vou falar sobre os métodos de medição de perturbação em relação à violação conduzida. Essas perturbações que são classificadas como conduzidas, elas devem ser medidas aplicando instrumentação, locais de ensaio, procedimento e método. A tabela 11 ela dá uma visão geral desses métodos de medição. Primeiro a gente tem as interfaces, tá? Que, como interfaces de fonte de alimentação elétrica, interfaces de rede com fios diferentes da interface de fonte de alimentação, que são usados no caso para comunicação, transferência de dados. A porta local com fio, interface de fonte de alimentação elétrica de lâmpadas ELV, né, que são lâmpadas de extra baixa tensão. Porta local com fio, para além da interface da fonte de alimentação elétrica das lâmpadas ELV e as demais interfaces. Os limites, eles estão presentes nas tabelas da norma, e aí no caso está indicado para cada interface o número da tabela. A faixa de frequência também indicada muito claro na tabela. E a gente tem também a parte de referência, né, dos equipamentos que são utilizados para medição ou procedimento, né? E dá para perceber que todos também estão usando como referência, né, a CISPR-16. Seguindo o raciocínio dos métodos de medição de perturbação, só que agora voltado à violação radiada, que é um pouco mais complexa do que a violação conduzida, temos a presença da tabela 12 da norma, que ela vai dar uma visão geral desses métodos padronizados, tá? E aqui indica, no caso, o método, né? Os métodos conhecidos como LLAS, Antena Loop, OATS/CSA, FAR, TM, CDNE. A gente tem os limites, né? Também são indicados na norma, que são no caso as tabelas numeradas. A faixa de frequência, muito bem definida aí. Em relação à referência, né, a gente tem os equipamentos e as normas, né, que se referenciam. No caso, igual a violação conduzida, todos estão referentes à CISPR-16. Na parte prática dos métodos de medição de perturbação, a gente tem um exemplo muito claro nessa imagem, que representa uma câmara anecoica, né, que é um lugar onde contém reflexão eletromagnética para poder fazer certos tipos de teste. Essa câmara é do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e nela são realizados praticamente todos os ensaios em diversas famílias de equipamentos, principalmente aqueles referentes à norma CISPR-15. E o objetivo, né, é que garanta que o equipamento não tenha nenhuma perturbação eletromagnética, que o equipamento não sofra nenhum tipo de interferência eletromagnética e que esteja dentro dos limites da norma. Neste slide, temos o resultado de 2 testes de emissão radiada que foi feito no laboratório do Instituto Eldorado
em cima de 2 equipamentos. A primeira imagem representa do primeiro equipamento, tá? Podemos observar perto dos 900 Hz de frequência um estouro dela mesma, ultrapassando a linha vermelha, que no caso é o limite imposto pela norma desse equipamento. Essa linha vermelha estabelece um nível de decibéis volt por metro e podemos ver que está muito acima, então esse equipamento foi reprovado nesse teste. Agora, na segunda imagem, que representa o equipamento 2, podemos ver que nada de anormal aconteceu. Então esse equipamento ele foi aprovado em cima das normas.